Olá, dimensionais, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no canal A Caminho de Casa. Meu nome é Ângela. É um prazer muito grande receber vocês aqui no meu canal. Eu estou muito feliz. Cada dia que passa, que eu venho conversar com vocês, eu fico mais feliz, eu me sinto mais realizada, eu me sinto mais inteira. E estão acontecendo coisas muito boas na minha vida depois que eu decidi vir para cá, bater um papo com vocês e propagar o conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu peço que, se você está aqui comigo, que você curta o meu vídeo, que você se inscreva, que você compartilhe, que você comente aqui embaixo. Pode falar o que você quiser, eu vou ler, eu vou responder. Se eu não puder responder, eu vou deixar um coraçãozinho para você ver que eu tô vendo o que você tá falando, porque eu preciso dessa ajuda de vocês para ajudar o meu canal a crescer, tá bom? Quanto mais gente se aproximar da luz do conhecimento, melhor é para todos nós. Então eu peço a sua ajuda, eu peço a sua colaboração para que esse canal fique cada dia maior, que atinja mais pessoas e que a gente atinja juntos o nosso propósito enquanto dimensionais, que é primordialmente propagar o conhecimento, tá bom? Combinado assim? Então vamos começar o vídeo de hoje. Para mim hoje é uma honra falar sobre esse tema. Esse cara é realmente um popstar. Ele é falado nos 4 cantos do mundo. É um assunto, um tema, um personagem polêmico, onde existe muita discussão e muito debate acerca da sua vida e da sua suposta morte, mas é um assunto que é necessário ser discutido, é necessário que a luz do conhecimento irradie sobre esse assunto para que a gente tenha acesso à verdadeira informação. O tema do meu vídeo de hoje, como vocês viram aí na capa, é sobre Emanuel, o comandante das 49 raças. Eu gosto demais desse cara. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo que conhece a verdadeira história de Jesus ou Cristo sente essa simpatia por ele. Mas eu não vou negar para vocês, eu tenho um desabafo para fazer. Nem sempre foi assim a minha relação com Emanuel. Vou contar para vocês o que aconteceu lá na minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu sempre fui meio rebelde, meio fora da casinha, assim. As pessoas me diziam as coisas e eu não acreditava, eu questionava, eu rebatia. Eu tentava achar as incongruências, sabe? Eu era a própria ovelha negra lá da música da Rita Lee. E eu lembro que, apesar de eu sempre ter buscado a espiritualidade e sempre ter buscado respostas para as grandes perguntas que eu tinha, eu não me satisfazia muito com a narrativa que as pessoas me falavam sobre esse tal de Jesus Cristo, não, sabe? É como se algo me dissesse no meu íntimo que aquelas informações estavam equivocadas, estavam manipuladas e havia uma completa distorção da realidade. Aquele Jesus Cristo sofredor que veio para essa terra para limpar os pecados do mundo não era muito convincente para mim, não. E eu sempre rebatia, eu sempre não acreditava, eu sempre procurava e achava as incoerências e as incongruências de toda a narrativa bíblica. E eu sei que muitas pessoas ao meu redor diziam que eu era ateia, que eu não acreditava em Deus, mas isso nunca foi verdade. Eu sempre, mais do que acreditei, eu sempre senti essa força primordial que criou toda a nossa realidade como sendo parte de tudo. Mas eu também sempre senti que existia muita mentira nesse sistema Terra, principalmente sobre os grandes personagens que já pisaram aqui, né? Com o passar do tempo, com o alcance de fontes mais fidedignas, mais próximas da realidade, eu fui descortinando a verdade a respeito da verdadeira história de Jesus Cristo, de Emanuel. E depois de muito trilhar, eu também conheci as informações de Dáquila Pesquisas, que foram mais do que a cereja do bolo, foram a pitadinha que faltava para eu conseguir compreender, ou pelo menos chegar próximo de compreender todo esse cenário ao redor desse personagem
grandiosíssimo que veio aqui para nos orientar. Saindo um pouquinho desse contexto de adolescência e rebeldia, vamos começar a falar sobre a história de Emanuel, o comandante das 49 raças. Emanuel, ele é um ser de elevadíssima vibração, de elevadíssima consciência. Ele ocupa um patamar que talvez seja incompreensível para a maioria de nós, considerando a atual condição que nós estamos. E em determinado momento, mais ou menos há 2000 anos atrás, ele decidiu vir para cá, porque o sistema Anunnaki estava bagunçando demais. As coisas estavam saindo do prumo, as leis universais estavam sendo frontalmente desobedecidas, como está acontecendo coincidentemente agora. E ele, dentro da sua consciência, do seu nível evolutivo, ele entendeu que seria necessário intervenção. Então ele chegou aqui sendo trazido pela nave de Ofiucus, que ficou conhecida, né, como sabemos, como a Estrela de Belém. E ele chegou aqui aproximadamente com 13 anos de idade, 13 anos e alguns meses. Realmente existiram as figuras de José e Maria, que foram responsáveis pela criação, por assim dizer, de Emanuel e pela sua trajetória nesse sistema Terra. Basicamente, José e Maria foram os tutores de Emanuel, sim. E vale considerar que essa responsabilidade, eu acredito que só seria dada para seres que, enfim, também podiam ser equiparados em nível consciencial, né? Cuidar de um ser de tamanha consciência e de tamanho nível evolutivo, eu acho que só devia ser atribuído a alguém que chegasse pelo menos perto, em nível evolutivo também. Então José e Maria cuidaram desse personagem durante a sua juventude, né, que ele já chegou aqui jovem, e basicamente Emanuel chegou aqui lembrando por completo da sua fusão com a polaridade masculina do casal criador. Nós sabemos que Deus, ele é as duas polaridades. Ele é o masculino e ele é o feminino. E Emanuel, ele é a polaridade masculina, ele tem sintonia completa com a polaridade masculina do casal criador. Quando Emanuel veio para cá, ele tinha essa lembrança completa na mente. Ele sabia que ele e Deus eram um só. Tanto é que quando a Bíblia deixa vazar algumas verdades, a gente tem acesso a essa informação, né? A Bíblia fala em determinados momentos, dentro lá das narrativas, dentro dos momentos onde Emanuel estava conversando com seus apóstolos, que não eram apenas aquele número que a gente conhece, mas eram aproximadamente 70 e tantos, que ele e Deus eram um. Ele não dizia isso, pessoal, com arrogância ou com soberba ou com especialismo. Ele não se sentia especial. Ele tinha apenas a lembrança. Ele sabia que tudo aquilo que foi criado por Deus é igual ao próprio Deus. A forma como Deus criou os universos, os seres, foi através de um processo chamado compartilhamento. Deus cria compartilhando a si mesmo. Tudo que Deus cria é como o próprio Deus. E Jesus Cristo, o Cristo, porque Cristo é um cargo, não é um sobrenome, ele tinha essa lembrança. Ele sabia que ele era o próprio Deus encarnado. Por isso que para ele era muito fácil realizar o que a gente entende por milagres, né? Porque para a gente talvez seja estranho, mas para ele era familiar. Ele sabia que ele era Deus e que Deus ele é ilimitado, é completamente poderoso. A matéria para Deus é nada mais, nada menos do que uma massinha de modelar. Então, para Emanuel, curar uma dor de cabeça e ressuscitar um morto era a mesma coisa. Ele sabia que não existia impossibilidades numa mente que está completamente conectada com Deus.
Por isso que ele realizou tantos milagres, por isso que ele não se submetia às leis físicas, né? Ele fazia o que ele queria. Ele não só andava sobre as águas ou ressuscitava mortos ou, enfim, transformava a água em vinho. Ele bilocava, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, ele mudava de rosto, ele fazia o que queria. Ele tinha essa liberdade, né? Simplesmente porque ele tinha esse conhecimento. E ele treinava bastante para não reduzir a sua frequência, né? E para que não ficasse mais difícil a sua lembrança e a sua proximidade com a frequência masculina, com a polaridade masculina do casal criador. Aquele momento em que a narrativa bíblica fala que Emanuel ficou 40 dias e 40 noites no deserto, ele estava em treinamento para continuar acelerando as suas partículas físicas, para continuar tendo completo domínio da sua frequência mental, para continuar, enfim, exalando e tendo domínio sobre os seus poderes paranormais, né? E ele estava acompanhado, naquele momento ele não estava sozinho não. Ele estava acompanhado por um ser que ele chamava de papaizinho, né? Abba, papaizinho, que hoje as pessoas que têm acesso às informações de Dáquila sabem que aquele ser que acompanhava Emanuel e que ele chamava de papaizinho era o nosso conhecido Idibel, o nosso conhecido Etebilu, que era uma partícula da mesma linhagem do próprio Emanuel. Por que será que a Bíblia colocou esse ser como o diabo, como o demônio que tentou Emanuel no deserto, né? Por que será? Por que será que sempre é necessário distorcer a verdade para que nós temamos a verdadeira história que aconteceu lá atrás? É necessário pensar, é necessário refletir. Então, Emanuel, como eu falei, ele tinha a lembrança completa da sua fusão com Deus, ele tinha absoluto poder, ele fazia o que ele queria em termos de manipulação da matéria, da realidade, do tempo e do espaço, porque é isso que um ser que tem essa lembrança consegue fazer. Mas existe uma questão que poucas pessoas falam. Emanuel não era o filho preferido de Deus. Deus não tem um filho preferido. Todos nós temos o mesmo poder que Emanuel tinha e demonstrava. Na verdade, a sua vinda para cá foi simplesmente para nos despertar, para nos acordar para a nossa verdadeira realidade. Ele basicamente disse o seguinte: pessoal, dimensionais, acordem, vocês e eu somos um. E nós somos um com os nossos criadores, né? Com o nosso casal criador. Não existe diferença entre Deus e nós. Apesar de nós não termos nos criado, Deus ele cria, como eu falei, compartilhando o que ele é. Então, despertem, esse sistema está manipulando vocês esqueceram de quem vocês realmente são. Lembrem de voltar para casa, lembrem de voltar para a realidade de vocês. Vocês estão perdidos, vocês estão esquecidos, não só da sua verdadeira realidade, mas da missão de vocês. O compromisso de Emanuel principal quando ele desceu para cá para conversar com a gente foi nos despertar, foi nos acordar. Existe um livro que eu gosto muito, que é um livro que eu acredito que se aproxima muito da verdadeira narrativa e da verdadeira história da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, que é esse livro aqui, ó. Um Curso em Milagres. Esse livro realmente, quando você começa a estudá-lo, você entende que é impossível que um ser humano dentro da 3D realmente tenha escrito isso com sua própria inteligência, né? É um livro que ele é muito simbólico, ele é muito fora de qualquer conceito humano, né? E aqui nesse livro o próprio Emanuel fala que ele é o nosso irmão mais velho. A única coisa que nos separa dele é o nível de experiência. Ele tem mais experiência do que a gente. Ele tem mais treinamento do que a gente. Ele tem mais lembrança do que nós. Mas ele fala que a gente não deve reverência a ele.
A gente só deve reverência ao casal criador. A ele nós devemos respeito em razão da sua maior maturidade dimensional. Então, essa narrativa que o sistema tentou nos empurrar por séculos de que Jesus Cristo é um ser inatingível, inalcançável, que a gente já nasceu devendo, que a gente vai morrer devendo, é uma narrativa religiosa, é uma narrativa manipulada. Não foi isso que ele disse. Em nenhum momento ele nos colocou nessa penúria, nesse pesar eterno. Pelo contrário, ele disse que nós somos deuses, que nós somos como ele e que nós faríamos coisas muito maiores do que as coisas que ele estava fazendo naquele determinado momento em que ele decidiu descer aqui. Então, existe muita distorção na história desse ser, existe muita manipulação, existe muita mentira. Colocaram ele como um ser inalcançável, que não foi isso que ele falou em nenhum momento quando esteve aqui, e falaram que ele foi subjugado, que ele foi torturado no momento da crucificação, né? Que ele passou por aquele momento e que o sistema venceu, e a cruz, e as pessoas andam com a cruz no pescoço, em forma de homenagem. Pessoal, vamos lá. Aquele que sabe da sua imortalidade, aquele que tem completo domínio da sua mente, do seu corpo, aquele que tem consciência que é impossível para ele morrer, não pode morrer. Emmanuel, ele é um ser que ele chegou no nível dimensional que ele só sente dor se ele optar. Ele só sente as experiências físicas se ele quiser. Ele não morre mais, ele é um transmutado. A época que ele veio para cá, ele tinha completa consciência e completo domínio não só da matéria, mas da própria mente. O sistema colocou essa narrativa para a gente de subjugamento, né? Subjugamento, de tortura, de dor, de sofrimento, para que nós nos apavorássemos diante do exemplo e da aula que estava nos sendo dada ali. Ele veio nos ensinar o que nós podemos fazer se nós treinarmos e se nós nos dedicarmos a lembrar quem nós, dimensionais, realmente somos. Foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos despertar, ele veio nos acordar para a realidade e nos lembrar do caminho de casa. É o nome do meu canal, para que a gente, cada dia que passe, nos lembremos mais e mais. Então a crucificação, o trajeto para a cruz, não foi uma determinação do GO da época, foi uma escolha daquele ser. Ele quis passar por aquilo, exatamente da forma como ele passou, para dar uma aula para todos aqueles que estavam assistindo. Uma aula de poder, uma aula de domínio de si, uma aula de imortalidade. Não olhem para a crucificação, olhem para a transmutação. Olhem para o fato de que aquele ser, ele nunca morreu, porque ele não pode morrer. Aquilo que é imortal não morre. Então a verdade sobre Emmanuel é essa. Sem contar que, depois que a gente tem acesso a certas informações, eu me debruçando sobre o conhecimento, sobre as informações, sobre os livros, tive a informação de que naquele trajeto para a crucificação, um determinado personagem carregou a cruz basicamente da metade até o fim, e esse personagem se chama Simão Cirineu, que a gente sabe hoje que é o nosso amigo Idibel, é uma das encarnações do nosso amigo Idibel, e o Idibel e Emmanuel, existe uma charada importante aí. Eles não são o mesmo ser, mas ao mesmo tempo são. O Idibel e o Emmanuel, como eu falei no vídeo anterior, eles são partículas, eles estão completamente vinculados. Eles são partículas um do outro e eles pertencem à mesma linhagem dimensional. Então o Idibel, ele carregou a cruz da metade do trajeto até o final e ele passou por aquele teatro. Ele encenou aquela situação ali, né? Onde o GO estava achando que ia arrasar, né? Que ia crucificar, que ia subjugar,
mas que logo em seguida, depois de todo aquele cenário, ele voltou para mostrar mais uma vez que o que é imortal não pode morrer, né? Depois de tudo aquilo ali, depois de toda aquela cena que aconteceu, o Emanuel não foi embora, ele ficou aqui no Sistema Terra um tempo ainda, treinando, conhecendo vários países, conhecendo vários lugares, vários pontos energéticos, e posteriormente ele transmutou na pirâmide de Saqqara junto com sua esposa, Maria Madalena, né, na frequência de casal. Se tornaram divindades, se tornaram seres elevadíssimos, e Maria Madalena, na frequência de divindade, se chama Lilith. Outros apóstolos também transmutaram, outros apóstolos também chegaram ao nível de conhecimento e desenvolvimento que o Emanuel chegou, e outros não. Outros continuaram aqui, seguindo o seu compromisso, cumprindo aquilo que tem que cumprir, e posteriormente, no momento correto, vão passar pelo mesmo processo. O Emanuel, mesmo após a transmutação, junto com a Lilith, nunca foi embora, nunca saiu do sistema Terra, mas ele permanece aqui em nível consciencial. A consciência crística permanece e é acessível a todos aqueles que estão dispostos a alcançá-la com determinação e com treinamento. Em dado momento, ele falou que voltaria junto com seus anjos. E eu sou muito feliz em saber, em ter a informação de que esse retorno já está acontecendo. Os anjos, os seres, amigos, parceiros do Emanuel já estão aqui, se comunicando conosco, tentando nos direcionar novamente para voltar para casa e intervindo mais uma vez para mudar completamente esse sistema e para estabelecer o reino, estabelecer aquilo que foi prometido lá atrás, que aconteceria. Tudo que foi prometido está acontecendo. Quem tiver olhos, que veja. Busquem conhecimento. Tchau.